Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa segunda aula do nosso curso de desenho em parceria com a XPPEM. Nessa aula a gente vai falar mais sobre cubos e perspectiva. É um assunto bem importante, na verdade, quando a gente está falando de desenho, a gente está falando basicamente de perspectiva. Eu quero que vocês acompanhem toda essa aula é bem interessante, como todas as outras, obviamente. E lembrando, né, na hora da aula, dá um tempo, fica só estudando, depois tu pega teu material, pode baixar o PDF, a gente vai deixar no link aqui na descrição para vocês. Vocês podem baixar o PDF com todas as aulas, todos os exercícios, mas durante a aula, presta bastante atenção para conseguir aproveitar o máximo possível desse conteúdo. E lembrando também que quem quiser se aprofundar no desenho, quiser aprender tatuagem e também marketing, como se vender como artista na internet, a gente tem o nosso curso, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Para quem comprar até o mês que vem ainda vai estar em desconto de R$ 799 por R$ 297. Tem curso de marketing, de tatuagem e a gente vai trazer esses conteúdos de desenho para lá também. Então vocês podem aproveitar, pegar esse descontão e ir estudando junto com a gente aí que vale bastante a pena. Então sem mais delongas, bora pegar a nossa Deco 01V3 e seguir para nossa aula de desenho. Bom, galera, então bora para nossa segunda aula dessa série de aulas de desenho da THC em parceria com a XPPEM. A XPPEM mandou para nós essa mesinha digitalizadora aqui, que é onde a gente está fazendo todos os trabalhos. Eu estou usando ela diariamente, recomendo bastante, a gente vai trazer um review para vocês sobre esse material. Todo o conteúdo a gente está conseguindo trazer digital graças a XPPEM, e quem quiser conhecer ele, está ali embaixo o linkzinho na descrição. A gente vai ter o link e cupom de desconto para vocês com 28% de desconto, tá? Vale muito a pena. Mas depois a gente fala dessa mesinha. Quero trazer para vocês nessa segunda aula, a gente vai falar sobre cubos e perspectiva, tá? Por que eu tô trazendo tanta coisa junto assim? Porque eu tô trazendo o que eu entendo ser importante para vocês, para que vocês aprendam a desenhar, tá? A gente busca muito essa ideia de um curso de desenho. E cara, eu queria trazer uma coisa para vocês que nem a gente trouxe de tatuagem. Que se tu assistir um cursinho curto, mais intensivo assim, tu aprende o que tu precisa. Tu aprende como buscar as informações que tu precisa. Principalmente, eu acho que isso é um dos pontos mais importantes, tá? Então, para quem quiser aprender como buscar as informações certas, pelo menos, aí sigam essas aulas aqui que tem bastante conteúdo. E eu tô falando bastante sobre coisas meio misturadas assim, porque é o caminho que eu entendo que vocês precisam seguir para aprender a desenhar, beleza? Então vamos lá. Quero começar falando sobre cubos, tá? Cubos, a gênese do desenho. Por que os cubos são a gênese do desenho? Eu preciso começar falando uma coisa muito importante para vocês, tá? Todas as formas habitam no cubo. Então vamos lá, ó. Quando a gente tem o cubo, aqui a gente já falou disso. Quando a gente tem o cubo, a gente vai ter um cone dentro dele, certo? Deixa eu só ver se eu tô na camada certinha, beleza. A gente vai ter um cone dentro dele. A gente vai ter uma esfera. Isso aqui pareceu um ovo de lado. A gente vai ter uma esfera dentro dele. A gente vai ter uma pirâmide dentro dele. Então, se a gente pegar, puxar as próprias linhas dela aqui, a gente vai ter do cubo, a gente vai ter uma pirâmide. E a gente também vai ter o cilindro, ó. A gente vai ter o nosso cilindro aqui dentro do nosso cubo. Beleza? Que a gente vai falar bastante dele numa próxima aula, tá? Então, todas as formas, elas estão dentro do cubo. A gente vai usar isso como base. Porque se todas as formas estão dentro do cubo, é mais fácil a gente trabalhar só com uma forma, fazer a rotação dela, trabalhar em perspectiva com ela, com essa forma, no caso o cubo, para a gente poder simplificar o nosso estudo, tá? Não quer dizer que não é legal vocês usarem essas formas 3D para fazer os exercícios, claro que pode usar, mas no desenho a gente precisa muito mais entender as coisas como elas são, do que de fato ficar... assim, a gente precisa entender a teoria, saber como se faz as coisas, para daí depois a gente poder ajeitar as coisas do nosso estudo, tá? Então, todas as formas habitam dentro do cubo. Isso significa que, se o cubo tudo produz, a ele tudo pertence. Não é? Frase do Bob Marley? É exatamente isso. Se tudo ele produz, a ele tudo pertence. Então, vamos trabalhar só com o cubo. O cubo vai ser a nossa prioridade para a gente a partir de agora. Beleza? Então vamos começar entendendo a rotação de cubos. Galera, desculpa, essa frase não é do Bob Marley, tá? Eu tô segurando uma risada aqui, eu vou dar uma risadinha só para
Para uma piada ruim que eu fiz. Então a gente vai ter a rotação de cubos, certo? E é aqui que vocês têm que se ligar, tá? Vocês precisam entender quão importante é essa rotação de cubos, certo? Quando a gente está falando de duas dimensões, a gente tem o nosso plano, certo? Se a gente for fazer a rotação do nosso plano, o que vai acontecer? Um lado vai aumentar e o outro lado vai diminuir. Então vamos botar assim, ó, um lado vai aumentar, o outro lado vai diminuir. Então conforme eu aumento esse lado, ó, tá vendo que ele ficou maior do que esse aqui? Eu vou ter que diminuir o outro, tá? E na verdade, eu vou ir trazendo um pouco mais para dentro aqui, né? Ó, pá, pá, beleza? Se eu quiser, ou seja, isso aqui eu tô virando o cubo, tá vendo? O plano. Aqui ele tá virado para cá, aqui ele tá virado para cá. Se eu fizer a mesma coisa um pouquinho mais intenso, eu vou ter essa aresta, eu vou ter que deixar ela maior do que isso, então eu vou colocar ela assim. E a outra eu vou ter menor, então ela vai ter que ser assim. E é como se eu fizesse isso aqui daí, ó. Tá vendo que a rotação do nosso plano acontece assim? Olha lá, ó. E agora a gente tem o nosso plano virado bem para lá, certo? Esse aqui ele tá virado mais para cá, assim, né? Ele tá virado um pouquinho mais para cá. Só tô baixando esse ângulo aqui para a gente poder ter dimensão de profundidade aqui, tá? E assim vai indo até que o nosso cubo vai... O nosso plano em duas dimensões vai ficar reto na lateral, certo? Rotação de cubos, a gente precisa entender. Cara, como que faz rotação de cubos? Eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Mas para quem estiver participando do nosso curso do Ink Club, a gente vai trazer um exercício de cubos lá que, cara, é essencial fazer, é essencial. Mas a gente não se preocupa agora. Eu quero só que tu entenda como funciona a rotação de cubos agora, tá? Então eu tenho um cubo aqui em pé, certo? Um cubo nessa posição aqui. E eu estou usando o X aqui para mostrar onde que é a frente dele, certo? Onde que é a frente desse cubo, tá? Então eu vou fazer uma rotação lateral. É como se eu pegasse o cubo, por exemplo, esse aqui, e fizesse isso aqui só nele, tá? Ele tá assim, vocês estão vendo ele assim, né? Fizesse isso aqui nele, só vou rodar o lado. Então eu vou fazer uma rotação nesse sentido aqui, ó, tá? Quando eu fizer a rotação nesse sentido aqui, o que eu tenho? Eu tenho esse cubo virando um pouco mais pra... Na verdade, desculpa, tá? Eu vou fazer a rotação do cubo nesse sentido aqui, ó. Tá? Ele vai rotacionar para cá. Aqui ele também vai rotacionar para cá. E aqui ele está na rotação dele, né? Então a gente está rotacionando ele lateralmente, certo? Lateralmente, tá? O que acontece quando a gente faz essa rotação lateral? Vocês estão vendo que esse lado aqui ele tinha essa área e ele foi diminuindo. Certo? Ele foi diminuindo. Ao mesmo tempo, essa área aqui, ela foi aumentando. Olha como essa área aqui agora ela é bem maior do que essa aqui, tá? Ela foi aumentando até que a gente chegue no nosso cubo com toda a área da frente. Ah, mas Nicolas, esse cubo aqui tá menor. Sim, ele tá menor porque eu fiz o cubo menor para ele ficar no mesmo tamanho, mas é como se ele fosse mais ou menos assim, ó. É como se ele fosse isso aqui assim, tá? Um pouquinho menor no caso, né? Tá? Mas é só pra gente ter a noção de como ele fica aqui mais ou menos no mesmo tamanho. Então, a gente tem essa área de cubo aqui, cada vez do cubo, essa face, tá? Eu vou botar aqui, ó. Essa face, tá? Essa face, ela tá cada vez mais aparecendo. Enquanto essa outra face, ela tá cada vez mais sumindo, certo? Até que quando a gente vira o cubo de frente, ela some. Então, ó, eu tenho esse logo aqui, tá? Conforme eu vou girando, ó, ela vai diminuindo até que ela desapareça. Entendeu? Rotação lateral, tá? Rotação vertical. Como é que funciona a nossa rotação vertical? Agora eu vou pegar esse cubo e vou girar ele assim, ó. Tá? Vou girar ele assim. Então lembra que a gente falou sobre os eixos? Isso aqui é um eixo, tá? Um eixo. Isso aqui é outro eixo e isso aqui é outro eixo. Tá? A gente tem 3 eixos de rotação. Então o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai pegar esse cubo e vai fazer a rotação daqui para cá, ó. Tá? Mesma coisa que a gente vai fazer daqui para cá. E esse aqui vai ser o resultado final. Então, o que a gente tem? A nossa área de cima, né? Aparecendo. Quando a gente faz essa rotação para frente, na vertical, para ver essa face aqui, tá? Para ver essa face.
ela aumenta de área, né? Aqui a gente está com o tamanho certinho. E quando a gente faz a rotação de novo, ela volta a diminuir. Tá? Ela volta a diminuir. Porém, agora começa a aparecer a área de baixo, a base do nosso cubo. Então, rotação vertical, ela vai fazendo essa variação aqui. Beleza? Eu sei que parece óbvio, mas vocês vão ver na próxima aula quão importante é isso. E agora a gente tem a rotação na diagonal, ó, que a gente vai rotacionar ela mais ou menos assim, tá? Então, eu vou rotacionar para o lado e para cima. Então, eu vou rotacionar ela assim, tá? Então, aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou rotacionar ele assim, ó. Tá vendo? Então, agora, essa face aqui, ela diminui. Ela fica menor aqui. Porém, aqui ela vai aumentar. Por que ela vai aumentar? Porque eu estou mudando o eixo de rotação. Estou trazendo ela de outro ângulo, tá? Então, ela vai ser diferente. E aí, a gente vai ter, respectivamente, as outras áreas sendo afetadas. Olha a base crescendo. Então, eu estou rotacionando ela como se eu quisesse vendo a base, assim. Então, olha aqui, ó, essa parte de baixo. Tá vendo? Que ela tá pequenininha e ela vai aumentando conforme eu vou rotacionando ela assim, tá? Então, ela vai fazendo essa variação. Beleza? Por que é importante a gente entender essa rotação de cubos e não se preocupem agora com isso, porque a gente vai fazer isso na próxima aula, tá? A gente vai trabalhar em cima disso. Por que eu preciso entender o que é essa rotação de cubos? Porque é com a rotação de cubos que a gente vai entender, por exemplo, que a cabeça do nosso cachorro lá, ela não podia ser assim, ó, um cubo assim, né? E o outro cubo lá que fosse, vamos botar aqui o focinho para facilitar, tá? E o focinho, ele vem para cá, ó. Tá vendo que daí o olho do cachorro vai ficar aqui e o focinho pra cá? Sabe aquelas... parecendo Cid, né? Não, tá parecendo outra coisa. Eu vou tirar isso aqui porque tá bagaceiro. Mas vamos imaginar que o focinho aqui, ó. Tá? E as orelhas vão ficar aqui assim, no caso. Tipo, o bicho fica nada a ver. Tá parecendo o Cid mesmo agora. Da Era do Gelo, né? Então, o que acontece? A gente precisa entender como é que funciona isso aqui para não fazer essa rotação ficar desse jeito. Para não fazer essa rotação ficar errada, tá? Então, nesse momento, o que a gente vai fazer agora em rotação de cubos é compreensão. A gente só vai entender como funciona isso aqui, certo? Nicolas, como eu sei que o meu cubo está certo, como eu facilito essa rotação de cubos, como que eu posso simplificar esse processo? Vamos lá. A gente pode usar o método do Y, que inclusive um salve para o meu ex-professor Gustavo, mestre do desenho. O cara é muito irado, ensina muito bem, muito foda. Inclusive, quem quiser ter aula com o Gustavo, se inscrevam no curso da Mundracum. É um curso que ensina muito bem, cara. Recomendo demais. Assim, um dia eu vou ter grana para terminar o curso, que infelizmente não tive grana para terminar. Mas ele e o Max são professores incríveis, assim. Mas, porra, o Gustavo tira o meu chapéu que ele é brabo, brabíssimo, tá? E o que é esse método do Y, tá? O método do Y é a gente imaginar que todo cubo, ele tem esse encontro aqui, ó. De 3 lados, tá? Não existe um cubo que vai ter encontro só de 2 lados. Não existe um cubo que seja assim, ó. Tá? Na verdade, existe um momento onde ele vai estar assim, tá? Que ele vai ser assim, ó. Tá? Mas igual a gente fica com um Y invertido aqui daí, tá? Mas basicamente o que vocês vão encontrar é esse Y aqui, ó. Tá? Esse Y aqui, certo? Esse Y ele vai estar presente em quase todos os cubos de vocês. Então vocês podem se basear na rotação de cubos de vocês para ver se ele está seguindo esse Y. E vocês podem inclusive fazer um Y direitinho e esse Y, ó, ele vai virar um cubo. Tá? Então se estiver com dificuldade para criar um cubo, tenta usar esse método do Y, certo? Que daí tu vai ter um cubo, tu vai encontrar um cubo. Tu vai conseguir achar um cubo. Porque às vezes o que acontece muito é que esse cubo, esse Y aqui, ele força a perspectiva para ela ficar correta. Às vezes o que a gente vai fazer num cubo é assim, ó. Pô, Nicolas, meu cubo não tá saindo legal, porque isso aqui não é um cubo, isso aqui é um trapézio. Tá? Por mais que tu faça aqui em cima, ó, isso aqui não é um cubo, tá? Ah, mas... o que aconteceu aqui? O que acontece aqui, por exemplo, vamos supor assim, ó. O que aconteceu aqui? Por que esse meu cubo está errado? Ele está errado porque isso aqui está indo para uma perspectiva, isso aqui está indo para uma, isso aqui está indo para outra. Tá? Então, quando vocês tiverem isso, olha o que acontece, tá?
Tá tão errado esse cubo que nem dá pra fazer ele. A gente não tem um Y aqui. A gente tem um T. Estranho, né? Aqui, ó. Né? Agora vamos pegar isso aqui e transformar num Y. Ó. Concorda que agora a gente tem um Y? Agora a gente tem um Y aqui, né? Ó. Ele vai forçar a minha perspectiva a sair correta. Então, ó. Fui ali, ali, ali. Ele vai forçar a minha perspectiva a ser correta. Tá vendo? Ele vai ser o meu guia para conseguir esse início do cubo. Beleza? Então é isso que eu tô falando, ó. O Y, ele não pode ser de qualquer jeito, ó. Tá? Ele não pode ser assim, ó. Não é assim que é um Y. O Y ele tem que ser direitinho. Mas ele não precisa... Ó, ele pode, por exemplo, servir pra gente fazer uma caixa mais achatada. Tá? Ó. A gente precisa só... Na verdade, a única coisa que a gente precisa nesse método é desse Y aqui, ó. Só desse Y aqui, ó. Tá? E a partir daqui, isso vai forçar a nossa perspectiva a ser correta. A criar um cubo com uma perspectiva correta. Beleza? Salve, Tata! Boa noite, boa noite. Bem-vindo aí à nossa aula. Então, esse método do Y, ele funciona muito bem para a gente poder trabalhar dessa forma, tá? Para a gente poder criar cubos dessa forma, beleza? A gente vai poder encontrar o nosso Y aqui, ó, em vários momentos. Então, aqui a gente tem um Y, aqui a gente tem um Y, aqui a gente já não tem mais, porque ele está em outro ângulo, né? Todo esse ângulo que ele ficar virado assim, ó, a gente vai ter isso aqui, tá? Mas aqui ó, a gente tem um Y, aqui a gente tem um Y, tá? Então toda vez que a gente estiver vendo três lados do cubo, na real aquela informação que eu dei, ela quase saiu errada, mas eu consegui me corrigir na hora. Toda vez que a gente vê três lados do cubo, a gente vai ter o nosso Y, tá? Certo? A diferença é o que a gente vê, porque o cubo ele sempre vai ter os 6 lados, né? Então é isso aí. Mas vamos lá, vamos entender. Por que rotacionar cubos? Por que a gente está estudando rotação de cubos? Por que a nossa preocupação está em pegar esses cubos e virar eles para que a gente possa, por exemplo, sair dessa visão aqui, rotacionar o nosso cubo até ele chegar aqui? Por que isso faz sentido e por que a gente tem que trabalhar tanto em cima disso? Tá? O que é mais fácil a gente rotacionar? Esse cubo que a gente pode começar a fazer com um Y. É mais fácil a gente conseguir imaginar esse cubo rotacionando, estudar a rotação desse cubo, ou estudar a rotação disso aqui. Então pegar esse bichinho aqui, que isso aqui é de uma aula que a gente estava estudando, e fazer essa rotação toda. Você tem noção que nessa rotação eu tenho que entender, por exemplo, como que isso aqui seria visto nesse ângulo? Isso aqui a gente fez essa rotação, tá? Como que isso aqui seria visto nesse ângulo? Pô, daí a gente tem que pegar o cilindro, entender que o cilindro vai ficar dessa forma, para entender o que vai aparecer, qual é a altura que isso aqui está batendo. Então, se isso aqui está batendo nessa altura aqui, ele vai ter que bater nessa altura aqui mais ou menos da boca. Aí nós vamos ter que vir aqui para que ele bata mais ou menos na altura da boca. A gente vai ter que medir cada uma dessas coisas. Então, vou ter que imaginar, por exemplo, essa parte aqui, que a gente tem essa entrada de ar, alguma coisa do tipo. Como é que ela vai ser vista de baixo? Então eu tenho que imaginar a rotação de tudo. Vocês estão entendendo que, por exemplo, eu tenho que imaginar a rotação desses dois cilindros, como que eles vão aparecer lá. Quanto disso aqui vai aparecer? Então, para eu saber quanto disso aqui vai aparecer, eu tenho que pegar o meu cubo, fazer ele em 3 dimensões, pegar essa área de cima, tá? Medir mais ou menos nessa área de cima. Deixa eu só limpar isso aqui para vocês poderem ver. Eu quero que vocês entendam bem isso aqui, tá? Eu vou ter que pegar o meu cubo, certo? Medir essa área de cima aqui, ó, para ver mais ou menos em que altura estaria isso aqui. Então isso aqui vai estar na altura mais ou menos na metade ali, né? Eu vou ter que entender que isso estaria mais ou menos na metade, que ele vai ocupar isso aqui, que isso aqui vai fazer assim, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Tudo isso aqui eu tenho que fazer um raio-x para saber que só essa pontinha aqui aparece no desenho. Vocês concordam que rotacionar tudo isso aqui leva muito mais tempo? Inclusive, o que mais levou tempo para a gente fazer a rotação foi essa abinha aqui, ó. Porque eu não estava conseguindo entender na minha cabeça como que a gente fazia para mudar dessa visão, desse ângulo de visão, para esse aqui. Olha o tempo que eu levei. A gente levou quase 40 minutos, tá? De verdade. A gente estava em live ali.
para entender essa rotação aqui, cara. Entender como isso aqui funcionava. Entender que esse ladinho aqui não apareceria, ele seria assim, ó, tá? Porque além de tudo, essa aba, ela tá pro lado e ela tá para cima. Então eu tenho que entender. Então vocês entendem que para eu fazer toda a rotação de um personagem, de um objeto, de qualquer coisa, é muito difícil. Se eu não souber fazer isso aqui, ó, eu não vou saber fazer a rotação de mais nada. E eu só vou aprender a fazer a rotação disso aqui, tá? Só vou aprender a fazer a rotação disso aqui quando eu souber começar a rotacionar cubos, tá? Então, vamos lá para um ponto bem importante aqui, certo? Bem importante. Rotação de formas vem com a prática. Cara, eu me embananei um monte nisso aqui, um monte. Essa rotação, algumas coisas ainda estão erradas, tá? Com certeza, porque a gente não fez a medição exata, tá? Mas essa rotação com certeza ainda tem coisas erradas, certo? E precisaria mudar, melhorar muita coisa e tal, certo? Só que com a prática, então lembra da aula passada? A gente vai lá, a gente estuda. Então a gente vai estudar como faz a rotação de cubos. A gente pratica. Então a gente vai praticar vários cubos, entender como faz a rotação deles. Ó, aqui a gente tem a parte de cima, aqui a gente tem a parte de baixo. Aqui a gente tem um cubo mais pro lado, mais virado para cá, tá vendo? A gente pratica, aí a gente o que? Erra, porque a gente vai errar vários cubos, vocês vão ver nos exercícios de hoje, e a gente analisa, tá? E aí a gente volta a estudar. Então, a rotação de cubos, ela vem com a prática, ela vem com a quilometragem. Vai chegar um momento que vocês vão fazer rotação de cubos tranquilamente. E aí vocês vão conseguir rotacionar todo esse objeto aqui, esse peixe estranho voador, para essa rotação aqui. E se vocês quiserem rotacionar em outro ângulo também, não tem problema, tá? Entender sobre perspectiva é a base. Cara, aqui é onde muita gente se perde no estudo de desenho. A maioria das pessoas tem esse problema de tipo assim, não quero estudar perspectiva. Perspectiva é muito técnico, perspectiva é isso, perspectiva é aquilo. Cara, perspectiva tu precisa estudar porque todo momento tu está enxergando as coisas em perspectiva. Então, o teu desenho, ele vai ter um problema grandão se ele não tiver em perspectiva. Se a perspectiva estiver errada. Então, por exemplo, assim, ó, deixa eu tentar achar um exemplo aqui. É que eu vou naturalmente fazer em perspectiva. Ó. Vocês estão vendo que esse cubo aqui, ele não tá certo? Ele não tá certo esse cubo, né? Ele tá estranho. Isso aqui não é um cubo. Ele não tá em perspectiva. A convergência dele não acontece, ó. Essa vem pra cá, essa vem pra cá e essa vem pra cá. Elas vão se encontrar lá na frente. E essa aqui não vai se encontrar em lugar nenhum. E aí se eu vier e colocar aqui, tá? Por exemplo, vamos colocar mais ou menos assim, ó. Se eu vier e colocar aqui, ó, um objeto em perspectiva certinha, tá? Se eu vier aqui e colocar um objeto em perspectiva correta, ele vai contrastar com a parte de baixo, a parte de trás. E aí, botando um objeto na perspectiva certa, eu já consigo ver isso aqui de uma forma muito mais crível, vamos dizer assim. Então, eu já estou vendo que isso aqui já não é mais um cubo. É como se fosse um cubo com uma parte para trás, entendeu? Então, é como se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, vamos botar um exemplo aqui. É como que isso aqui fosse um olho de um pássaro e isso aqui é o bico dele. E aqui é a parte do pescoço, vamos supor, tá? Só da gente adicionar uma coisa com perspectiva, a gente já começa a perceber que isso aqui está muito mais realista. Então, o que é muito comum aparecer em erro de perspectiva, por exemplo? A gente fazer um cilindro assim, tá? Isso aqui a gente está vendo um cilindro de frente. Aqui. É como se a gente estivesse vendo um cilindro de cima, tá? Só que olha só, encaixando ele aqui onde a gente está vendo tudo de cima, tá vendo que a gente está vendo tudo de cima? Ele funciona, certo? Agora vamos fazer o seguinte. Se a gente pegar esse cilindro, deixa eu ver se vai dar certo esse exemplo. Aqui, ó. Não, aqui a gente ainda vai estar vendo de cima. Aqui, ó. Olha como esse cilindro já ficou estranho aqui. Por quê?
Porque a gente está vendo as coisas tudo com esse lado virado para cá. Voltado, eu ia falar. Eu falei vorado, tá? Deixa eu botar em vermelho aqui, ó. A gente está vendo tudo com esse lado aqui voltado para cá. Essa face está voltada para cá. Essa face está voltada para cá. Por que o cilindro ele tá errado? A gente fica desconfortável aqui de ver o cilindro. Porque essa face está virada para lá. Então, cadê o olhar do nosso observador? Entendeu? Para essa face estar virada para lá, o nosso cilindro teria que estar mais ou menos assim, ó. Tá vendo que ele começa a fazer um pouco de sentido? Agora, olha só. Eu vou fazer uma mudança aqui e vocês vão ver como isso aqui faz toda a diferença, tá? Eu vou apagar isso aqui e vou botar... Olha como ele ficou muito mais crível que tá na cena. Por quê? Porque a gente tem essa face virada para cá também. Então, é isso que eu falo quando a gente fala de estudar perspectiva, não é de botar esse cilindro na perspectiva correta, porque para ele estar na perspectiva correta, ele teria que seguir esses pontos de fuga. Deixa eu tirar só esse coisinho aqui, ó. Ele teria que seguir esses pontos de fuga e ele estaria mais ou menos assim, ó. Tá? Na verdade, até... Enfim, não vamos forçar muito a perspectiva aqui, tá? Mas ele estaria mais ou menos assim. Entendeu? E aí olha como ele está muito mais crível. Olha como agora a gente pode pegar, por exemplo, essa parte aqui e dizer que isso aqui, por exemplo, é um braço do nosso peixe. Do nosso peixe não, do nosso pássaro. Tá vendo? É um braço. E esse braço continua nessa parte aqui, ó. Aí sim, vindo para cá, por exemplo, vamos fazer um cilindro vindo para cá, ó. Aí a gente tem o nosso peixe seguindo a perspectiva. E aqui a gente pode, vamos colocar uma mão no nosso pássaro, tá? A gente pode colocar uma mão nele, porque ele é um pássaro zoado, tá? E aqui a gente pode ter os dedos. Opa. Ó. Tá vendo como colocando as coisas em perspectiva, a gente consegue fazer o desenho ser muito mais crível? Olha só, agora eu vou exagerar uma outra parte, tá? Aqui. Tô fazendo naturalmente. Eu tô me sabotando naturalmente aqui, mas eu prometo que esse exemplo vai valer a pena, tá? Olha aqui. Por que esse desenho tá estranho? Por que esse desenho tá estranho? Isso aqui é o primeiro plano. Isso aqui é o primeiro plano. Isso aqui está mais próximo do nosso olhar. O que aconteceu aqui? Eu fui lá e fiz um braço muito maior do que o braço que está na frente. Esse braço está no primeiro plano, isso se chama foreshortening. Tá vendo? Ó, minha mão está muito maior. Agora olha se eu boto minha mão lá para trás. Olha o tamanho que ela é. Aqui ela está maior que a minha cabeça. Olha como minha cabeça fica pequenininha. Tá vendo? Agora olha como minha mão fica pequenininha. Então, por exemplo, tem uma diferença de composição assim e uma composição assim. Tá vendo? Ó, aqui, se eu tenho uma composição desenhada assim, por exemplo, minha mão tá na frente, tá? Parece que eu tô pedindo um socorro, alguma coisa do tipo, me ajuda e tal. Aqui, ó, é como se eu estivesse jogando alguma coisa. Olha que doido como só mudança de perspectiva, de profundidade, já muda completamente diferente, tudo. E se eu fizer assim, já é outro desenho, outra ideia. Então, assim, o que aconteceu aqui? Aqui a gente está com um erro de perspectiva, tá? Porque esse braço aqui, ele deveria ser menor. Cara, olha só diminuindo o braço. E aí tem que diminuir a mão, porque a mão eu exagerei brutalmente, tá? Mas olha como só diminuindo isso aqui, olha como ficou muito mais legal o nosso desenho. Olha como ele ficou muito mais crível de que isso aqui é um braço dele e que isso aqui é o braço que está na frente. E aí, quando a gente for continuar o nosso bicho, por exemplo, a gente tem que seguir a perspectiva. Porque se a gente não seguir a perspectiva, vamos botar, por exemplo, aqui, ó.
Ó, se a gente fizer isso aqui para a caixa, já ficou estranho. Entendeu? A gente precisa seguir essa perspectiva aqui, ó. Tá? Esse ponto de fuga. Tá? Para daí, sim, agora a gente pode, se a gente quiser, por exemplo, colocar uma... Vamos fazer um cubo aqui assim, ó. E a gente quiser trazer esse cubo um pouco mais aqui assim, ó. Um pouco mais assim, como se fosse uma cueca de super-herói. Tá vendo? Aqui a gente pode encaixar uma outra perna, aqui a gente pode encaixar uma outra perna. Tá? Essa cuequinha ficou linda, né? Mas, enfim, o que importa é o exemplo aqui, tá? Tá vendo como, trabalhando com a perspectiva, a gente consegue enxergar muito melhor as coisas? Então, entender sobre perspectiva é a base do nosso desenho. A possibilidade do nosso desenho parecer um adesivo, porque ele não tem profundidade, é muito grande. E o que é profundidade? A gente vai estudar isso depois, tá? Não precisa se preocupar com isso. Mas olha aqui, ó. Se eu pegar uma linha, tá? E fizer isso aqui, ó. Pegar essa linha, uma linha mesmo, de uma corda. E fizer isso aqui, ó. Eu consigo passar reto pela caixa? A não ser que eu esteja quebrando as regras da Matrix ou encontrando as falhas da Matrix, né? Não, o que a corda vai fazer? Ela vai fazer isso aqui, ó. Olha como a corda, ela vem subindo junto com essa perspectiva, com essa aqui, com essa aqui, com essa aqui. Agora quando ela vai para trás, ó, ela só tá um pouquinho mais pro lado, porque essa cabeça é como se ela estivesse um pouco mais pro lado. Mas ela vai seguir a perspectiva do objeto dela, tá? Então ela vai seguir aqui, ó, mais ou menos aqui. Como que vai acontecer essa linha lá por trás? Ela vai passar lá por trás, ó. Tá vendo? Lá por trás, até chegar nessa altura aqui, ó. E aí a gente vai seguir ela para lá, e daí a gente vai ver essa linha saindo a partir daqui. Tá vendo? Então, por exemplo, ó, essa linha que sai lá atrás, tá? Eu sei que eu sou meio chato nas explicações, mas tô nem aí. Ó, se eu botar essa linha aqui, não tem a impressão de que ela veio pra cá, passou por cima e fez a volta? Só que dá pra ver que essa volta tá errada. Porque como a gente mediu, essa volta vem mais ou menos pra cá, ó. Na verdade, um pouco mais pra cima, né? Ela vem aqui assim, ó, e ela vai seguir isso aqui assim. Tá? E agora sim essa linha faz sentido, dá pra gente perceber. Mesma coisa aqui, ó, se eu botar uma linha aqui, ela vai vir aqui pra baixo. Opa! Quase. Ela vai vir aqui pra baixo, vai um pouquinho pra frente, tá vendo? Porque ela tem que preencher esse espaço. Vai subir nessa perspectiva e vai seguir nessa aqui. Agora ela vai baixar lá, vai passar pra cá, sobe aqui. Olha como essa linha, ela segue todo o traçado aqui e depois ela vem pra cá, ó. Tá? Isso nos dá a direção pra nossa cauda, se a gente quiser fazer uma cauda nesse bicho. Entende como a perspectiva ela é a base de tudo? E por que a gente tem que entender ela de uma forma concreta? E aí, o ponto final que eu queria falar sobre é: pense no desenho de forma tridimensional. Cara, lembra que a gente falou na aula passada sobre Planolândia, 3 dimensões, a 4ª dimensão? A gente precisa pensar no desenho de forma tridimensional. E vocês estão vendo que esse desenho aqui, ele é um desenho tridimensional? Dá pra gente perceber profundidade? Por que dá pra gente perceber profundidade? Porque esse desenho não tá... Ele não tá chapado. Chapado no sentido não tem nada a ver com maconha, tá? Ele não tá chapado... Ele tá... ele tem essa profundidade, a gente consegue perceber isso aqui, entendeu? A gente consegue perceber essa profundidade, a gente consegue perceber isso aqui, ó, tá? Então, por ter essa perspectiva correta do braço, por ter as coisas indo para uma linha, para um ponto de fuga, tá? Pelas coisas estarem indo para um ponto de fuga, a gente consegue entender que essa parte aqui é o primeiro plano, ou seja, as coisas aqui vão ser maiores, e essa parte é o segundo plano, ou terceiro plano, né? E aqui as coisas vão ser menores, certo? Então, compreendido tudo isso sobre cubos, a gente chega à conclusão que a Sofia trouxe pra gente aqui, muito importante. Quando a rotação não é libertadora, o sonho do cubo é ser quadrado. Isso ficou excelente, excelente, excelente. Essa frase aqui, se vocês não sabem, vou botar em preto mesmo. Essa frase aqui é do Albert Einstein. Tá? A Sofia falou, quando a rotação não é libertadora, o sonho do cubo é ser quadrado. E a gente conclui dizendo essa frase do Albert Einstein. Bom, galera, então vamos lá para onde a gente parou na última vez, né? Vamos entender esses pontos importantes aqui
para o que a gente vai fazer a partir de agora, tá? Eu queria muito falar com vocês sobre a questão de convergência, tá? Quando a gente está falando de desenho, a gente está falando basicamente de perspectiva. E o que seria essa convergência? Convergência, basicamente, deixa eu pegar um azulzinho aqui para a gente poder ilustrar melhor. Seria basicamente isso aqui, ó. Esse cubo, ele está seguindo uma perspectiva, certo? Tá? Quando a gente bota esse cone aqui, ele não está seguindo a mesma convergência, certo? Apesar de que no próprio cone, tá? Ele tem a sua própria convergência, isso aqui tá certo, mas ele não tá na mesma convergência do nosso cubo ali. Então, por exemplo, aqui, ó, tá? Aqui a gente tem convergência, certo? Lá na frente eles vão convergir. Isso aqui é o que a gente precisa, tá? Lá na frente eles vão convergir. Aqui, eu até acho que eu usei o exemplo meio errado aqui, tá? De repente essa convergência ela poderia ser um pouco diferente, mas enfim. É mais para mostrar que esse aqui não segue a mesma convergência do cubo. O que não quer dizer que vocês tenham que ter todos os objetos na mesma convergência, tá? Mas eles não estão seguindo um ponto de fuga. Diferente nesse caso aqui, tá? Que a gente vai ter os cubos em convergência, da mesma forma que a gente vai ter esse objeto aqui, tá? Esse objeto aqui, ele está seguindo a mesma convergência do cubo, certo? Então, o que acontece? Se a gente tem um cubo que faz assim, um outro que faz assim, um lado, né, do cubo que faz assim e assim, aqui a gente não tem convergência. Só que a gente não tem convergência do mesmo objeto, ó. Tá vendo que esse cubo aqui tá todo errado? Por que ele tá errado? Porque aqui a gente tem convergência desses dois pontos, mas aqui a gente não tem. Então, a gente precisa ter essa convergência. O cubo certo, nesse caso, ele seria... Deixa eu trocar pro vermelhinho aqui. Ele seria isso aqui, tá? Aí a gente tá sem convergência também aqui, tá vendo? Então ele seria... O cubo correto seria assim, ó. Tá? Na verdade, um pouquinho menos aqui também. Mas enfim, aí ele tá sem convergência. Por que eu falo bastante sobre essa convergência do próprio... tanto do próprio objeto quanto dos objetos que tiverem em volta? Porque quando a gente estiver trabalhando com a perspectiva aqui, todos os objetos vão ter o mesmo ponto de fuga. Então todos eles precisam estar seguindo a mesma convergência, tá? Nesse caso, o que a gente vai falar? Quando a gente fala sobre convergência ao longo do desenho, significa que os teus desenhos, os teus objetos, eles precisam estar em convergência. Então, de novo, se eu tenho, por exemplo, aqui um cilindro, aqui, tá? E esse cilindro, ele é assim, ó. Tá vendo que aqui não tem a mesma proporção, a mesma convergência, no caso, o nosso cubo, ele não está mirando um ponto de fuga. Aqui a gente tem um ponto de fuga, aqui a gente tem outro, tá? A não ser que o teu objeto, logicamente, seja nesse formato aqui, né? Que ele seja nesse formato aqui. Tá? Aí tudo bem. Mas a convergência, ela precisa seguir em todas as linhas, tá? Às vezes a gente vai fazer a convergência ela sendo meio paralela. Isso aqui a gente vai ficar numa perspectiva isométrica, tá? Acho que é isométrica, se eu não me engano. Essa perspectiva, a gente vai deixar tudo sempre quadradinho, sempre próximo assim. Então o que vai acontecer? Essas linhas nunca vão convergir, tá? Elas vão ficar meio que paralelas. Isso facilita bastante a gente para a gente conseguir enxergar os objetos em 3 dimensões, mas raramente isso acontece na realidade, tá? Mas como a gente não está lidando com realidade, a gente consegue entender isso de uma forma melhor. Tangente. O que é uma coisa que eu quero que vocês entendam sobre tangente, tá? Tangente é quando a gente tem esses encontros aqui, ó, durante o nosso desenho. Então, até ontem na nossa aula a gente falou sobre o espaço negativo, tá? Esse espaço negativo que acontece entre as coisas. Quando a gente tem essa tangente aqui, é importante a gente movimentar o nosso objeto um pouquinho mais para o lado, um pouquinho para cima, para dar esse respiro, para dar esse espaço. Por quê? Quando a gente tem muitas tangentes, às vezes a gente vai querer essa tangente no caso, né? Mas quando a gente tem muitas tangentes no nosso desenho, a gente acaba não conseguindo reconhecer ele pela forma que ele é mesmo, entendeu? Então a gente acaba não conseguindo reconhecer o nosso desenho porque a gente não tem esse respiro, a gente não vai ter essa silhueta para entender como é que é o nosso objeto, tá? Não entendendo o nosso objeto, obviamente, que a leitura, a gente vai estar com a leitura comprometida. A leitura comprometida, ela pode acontecer por quê? Comprometida. Por que essa leitura comprometida pode acontecer? Por conta dessa tangente.
muitas tangentes podem dificultar. Por exemplo, se ela tivesse com essa mão no rosto, a gente não consegue ver o rosto dela direito, tá? Seria mais para baixo, sim. A gente não consegue ver o rosto dela direito. Vai ter situações que a gente vai querer um personagem com a mão no rosto, obviamente. Mas nesse caso aqui, vocês têm que cuidar sempre, porque o que a gente pode fazer para abrir espaço na tangente? Mover o nosso objeto para o lado. Olha como fica mais fácil a leitura aqui. Tá? Aqui fica mais fácil a gente entender o movimento da própria mão, certo? Ó. Tá? Aqui fica mais fácil a gente entender, principalmente por ter esse espaço aqui, certo? Esse espaço de leitura. E aqui a gente tem um outro exemplo também de tangente. A gente pode, nesse caso, a gente colocou a mão mais pro lado, aqui, né? A gente colocou a mão mais pro lado. A gente pode mudar tudo. Deixa eu só voltar aqui que eu quero deixar esse exemplo aqui para vocês. A gente pode mudar o ângulo da mão também aqui, tá? Do braço em si. Então a gente pode mudar para dar mais espaço aqui, certo? Ó, a gente abre esse espaço entre uma forma e outra, né? E aí, dando mais espaço para uma forma e outra, a gente acaba tendo mais respiro. A gente consegue enxergar melhor a nossa imagem. A gente consegue... Aqui ficou aquela lemô, né? Vamos parar com isso. Aqui a gente consegue dar mais respiro, mais leitura para o nosso desenho, tá? Então a gente não fica com a leitura comprometida quando a gente dá espaço para essas tangentes, tá bom? E outro ponto bem importante é a gente ter sobreposições. Quando a gente tem, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui, a gente tem o objeto A, B e C. Eles são três objetos que estão isolados, tá? Na cena. Então, quando a gente quer trabalhar com sobreposição, quando a gente quer entender as formas, por exemplo, entender rotação, entender essas coisas que a gente vai entender agora, é importante que a gente trabalhe bastante com sobreposição. Por quê? Porque essa sobreposição aqui é o que vai nos dar noção depois, futuramente, de como as formas interagem entre si, tá? Então, a gente vai trabalhar com esculturas de formas, vai trabalhar com várias coisas do tipo futuramente, e a gente precisa entender como é que essas formas se comportam quando tem um objeto na frente, tá? Até mesmo para a gente poder recortar esses objetos. Então, vamos supor que a gente tem a pirâmide aqui em cima, tá? A gente vai saber como recortar... Vou botar um preto aqui. Ó, a gente vai saber como recortar o nosso cubo. Ó, ele recorta aqui. E aqui ele vai recortar para lá, né? Só que, aí a gente poderia dizer que ele recortou assim, tá? Da mesma forma que a esfera vai recortar nosso cubo aqui, tá bom? Então, é mais ou menos isso, basicamente isso aqui, ó. Tá? Na verdade, esse aqui de cima até ficaria um pouquinho inclinado, seguindo a linha, né? Deixa eu ver uma linha aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Então, de novo, por que é importante a gente entender essa parte das formas, tá? Vou deixar isso aqui também. Por que é importante a gente fazer essa sobreposição? Para a gente entender como as formas interagem entre si, certo? Como as formas interagem entre elas, para depois, futuramente, a gente poder fazer os recortes, tá? A gente vai trabalhar mais adiante sobre isso. Só que nessa onda de ficar adicionando formas uma perto das outras, uma coisa muito comum que acontece é isso aqui, ó. Uma coisa muito comum que acontece é a gente ter o quê? Uma tangente. E essa tangente dificulta a leitura da gente não saber se isso aqui é uma continuação do cubo, desse retângulo, no caso, né? Se isso aqui é uma continuação ou se isso aqui é um objeto separado. Porque a gente pode muito bem ter um cubo que ele seja assim, ó. Vamos botar aqui assim. Aí ele vai vir aqui, ó. Aí não seria um cubo, né? Seria uma pirâmide. Mas a gente pode muito bem imaginar que esse objeto, ele é assim mesmo. Tá? Vamos supor assim, ó. Tá? Isso dificulta a nossa leitura. A gente não sabe se isso aqui é um cubo, se isso aqui é um cubo com uma pirâmide, ou se isso aqui, por exemplo, é o que vai vir a ser, por exemplo, um chifre. De repente, sabe? Um unicórnio. Um unicórnio de óculos aqui. As orelhinhas, sabe? A gente não sabe o que acontece aqui.
por conta dessa tangente. Ela não deixa muito claro para nós que isso aqui é uma forma separada, tá? Lógico que depois a gente tem outras formas de separar isso, mas essa tangente acaba complicando um pouco a nossa leitura. Então, no que a gente vai fazer a partir de agora, a gente vai ter que cuidar dessas coisas, tá? Eu quero que vocês cuidem os objetos sempre convergindo, tá? Então não dá para fazer, por exemplo, esse nosso cubo assim, aí um outro assim e o outro assim. Isso aqui não tem convergência, tá? A gente vai ter que ajustar essa convergência até encontrar um ponto de fuga em comum entre todos eles, certo? Eu quero que vocês analisem então a convergência a partir de agora do que a gente vai fazer, a tangente, tá? Não ter tangentes e trabalhar com sobreposição. Nunca fazer objetos soltos, porque os objetos soltos eles vão deixar um aspecto meio vago no nosso desenho, tá? E agora a gente vai ir para nossa famosa, deixa eu ver se isso aqui está nessa camada, não, nessa aqui não, nessa aqui. Beleza. E agora nós vamos para nossa famosa e tão temida perspectiva. Sim, perspectiva não foge agora. E não precisa fugir, porque na verdade, o que a gente tem de perspectiva, tá? Eu acho importante falar isso para vocês. Perspectiva, ela é a base do nosso desenho. Ela está em tudo. A gente precisa entender sobre perspectiva. Nós falamos sobre isso aqui, né? Então a gente precisa começar a trabalhar com o nosso conhecimento. Muita gente fala, mas eu não quero estudar perspectiva porque perspectiva é chato, porque perspectiva é isso, aquilo outro, e eu concordo 100% contigo. Porém, enquanto tu não aprender isso aqui, todos os teus desenhos, eles vão ficar com uma cara ruim, uma cara errada, uma cara estranha, quando tu não souber aplicar perspectiva, certo? E cara, isso aqui é rápido de aprender, não tem muito mistério, tá? Vocês vão fazer os exercícios que tem aqui nessa aula, vocês vão cansar de fazer exercícios, 1, 2 semanas, fazendo 3 semanas, sei lá, fazendo exercício, e depois vocês aprendem, porque o ideal é que tu não use isso aqui, o ideal é que tu faça, por exemplo, vamos fazer um cubo aqui, tá? Um cubo em 2 pontos de perspectiva, tá? O ideal é que tu consiga fazer o cubo assim, tá vendo? Cara, ó, a gente tem um ponto de fuga aqui, a gente tem um outro ponto de fuga aqui, essa linha vai mais ou menos para lá, e essa aqui vai mais ou menos para cá. Ó, o meu cubo já está em perspectiva. Eu não preciso mais dessas perspectivas para conseguir fazer o meu cubo. Até mesmo em perspectiva de 3 pontos. Então, vamos colocar, por exemplo, aqui, ó. Ó, a gente tem a perspectiva de um lado. A gente tem a convergência aqui, né? De um lado, a convergência de outro. E a convergência dos nossos 3 pontos. Então aqui a gente tem um ponto, aqui tem outro ponto, aqui tem outro ponto. Certo? Então, vocês precisam, basicamente, estudar perspectiva para aprender a fazer isso aqui. Não isso aqui. Não é o nosso objetivo fazer isso aqui. Isso aqui é um exercício de compreensão de como funciona a perspectiva. Beleza? Em um desenho fica mais harmônico quando a maior parte dos objetos estão no mesmo sentido. Estão convergentes ou é possível também ter um desenho harmônico com objetos em divergências. Na verdade, assim, ó, ali eu usei um exemplo bem ruim, tá? Porque aqui a gente pode ter um objeto assim aqui, certo? A gente pode ter um objeto assim aqui. Nesse formato aqui. Pode ser, sei lá, um alto-falante aqui, sabe? Virado pra cá, sabe? E fica tranquilo, fica suave. O que não vai ficar harmônico, por exemplo, é se essa linha vier pra cá, por exemplo, ó. Tá vendo que o cubo... Deixa eu usar um azulzinho que vai ficar melhor. Ó. Se eu fizer o cubo assim, deixa eu fazer aqui que vai ficar melhor, ó. Se eu fizer o cubo assim, ó. Olha como o próprio formato dele fica estranho. Tá vendo? Fiz na camada errada. O próprio formato dele fica estranho, ó. Consegue ver? E aí quando a gente for... Consegue ver? Não. Fechei o olho agora. E aí quando a gente for fazer o nosso cubo aqui... Olha como ele vai ficar estranho. Entende que alguma coisa errada não tá certo aqui? Sabe? Porque aí a gente perdeu essa convergência daqui, ó. Esse aqui foi lá pra cima, enquanto todos os outros estão vindo pra cá. Tá? Aí o nosso cubo ele fica estranho. Diferente, por exemplo, se a gente fizer isso aqui, ó.
Ó, esse corte bem aqui assim, ó, no cubo, por exemplo, tá? No cubo não, né? No nosso retângulo. Olha como ele fica muito mais aceitável, como agora a gente consegue entender, por exemplo, que isso aqui é uma caixa. Vamos fazer alguns exemplos aqui, ó. Aí aqui a gente tem uma rua, vamos botar uma calçada aqui assim, por exemplo, tá? A gente tem uma rua, aí isso aqui é calçada, né? O degrauzinho. Aí a gente pode botar, por exemplo, aqui, ó. Não, peraí, vamos pegar a mesma perspectiva aqui, ó. Aí a gente tem um postezinho aqui, iluminando a nossa rua, tá vendo? A gente tá seguindo a convergência em tudo, tá? Por exemplo, assim, ó. Se eu pegar e botar uma porta aqui, ó. Essa porta aqui, por exemplo, ela não tá em perspectiva, não dá pra ver que aqui é uma porta. Mas só da gente colocar isso aqui em perspectiva, a gente já vê que é uma porta, só que essa porta não tá com a convergência correta. Um ponto tá reto, o outro ponto tá vindo pra cá. Então o que a gente tem que fazer? Seguir essa linha aqui, ó. E agora sim a gente consegue ver que isso aqui é uma porta. Possivelmente uma garagem. Entendeu? Então o fato da gente seguir as linhas na convergência correta da perspectiva... Nossa, ficou parecendo papo de maluco, né? Seguir as linhas corretas na convergência correta da perspectiva. Quando a gente vê que o nosso objeto ele está seguindo a mesma perspectiva, fica mais fácil da gente conseguir entender as coisas. E aqui a gente tem o quê? Um cachorro. Então, rapaziada, o que é essa perspectiva de um ponto? A gente tem o ponto de fuga, tá? Isso aqui eu vou deixar até escrito para cá assim, ó. Ponto de fuga. Esse ponto de fuga é onde todas as linhas vão convergir. Então a nossa convergência ela vem para cá, certo? O que significa que a nossa convergência vem para cá? Vamos usar um exemplo aqui. Deixa eu botar uma outra camada. Ó, vamos supor que eu faço esse cubo vindo para cá, tá? A convergência desse cubo em relação a ele mesmo está correta. Mas em relação a esse exercício não. Por quê? Todos os pontos, então vamos botar assim, ó. 1, 2, 3, 4. Imagina que tem um pontinho em cada lugarzinho aqui, tá? Todos os pontos devem convergir nessa fuga aqui, certo? Então como que seria? Aqui a gente tem o ponto 1, 2, 3 e o 4, certo? Como que a gente faria para convergir isso aqui? Pega aqui, liga lá. Pega aqui, liga lá. Liga lá. E esse lá de trás vai ser bem fraquinho porque ele é o ponto de coisa, né? Então, olha só. Por mais que a fuga desse aqui esteja correta, a convergência dele em relação a ele mesmo esteja correta, aqui a gente não está convergindo. Então, ó, o ponto de fuga... ele vai acontecer lá embaixo, em algum momento muito distante da Via Láctea. Então não é isso aqui que a gente busca, tá? Não é isso aqui que a gente busca, certo? O que a gente vai buscar? Fazer com que todas as linhas encontrem esse ponto aqui do meio, certo? Então vamos lá, todas as linhas têm que fechar aqui. A gente tem a linha, o ponto 1, 2, 3 e 4. Eu não vou me estender muito nisso aqui, porque esse exercício vocês vão ver a rodo na internet, não é o objetivo desse curso. Esse curso ele é mais para ser um intensivão e vocês entenderem como as coisas funcionam e saber como estudar, beleza? Então lá, ó, liguei os pontos lá na fuga, certo? Isso aqui vocês podem fazer com régua se quiserem, tá? Eu indico não fazer com régua, tá? Eu indico fazer com a mão, porque quando vocês fizerem com a mão, vai ser cada vez mais fácil de vocês saírem desse exercício, tá? Imagina que isso aqui é uma muleta. Então, como é que desenha uma muleta? Será que é assim? Tá, imagina que isso aqui é uma muleta, tá? E vocês precisam se livrar dessa muleta, certo? Quando vocês conseguirem fazer um objeto em convergência... Nossa, aí eu não consegui fazer o objeto em convergência, muito bom. Quando vocês conseguirem fazer um objeto em convergência para um ponto de fuga e um outro objeto também, e pegar um outro objeto
e também fazer ele para um ponto de fuga, sem precisar da linha do horizonte e do ponto de fuga, aí vocês podem jogar fora a muleta, beleza? Até lá vocês têm que fazer esse exercício. Mas eu recomendo que as primeiras vezes vocês façam com régua, tá? Então olha só, mesma coisa aqui, ponto 1, 2, 3 e 4. Eu vou juntar ele para cá. Cara, vocês estão vendo como é muito simples da gente entender essa parte de perspectiva básica, no caso aqui, né? Então vamos lá, ó. Ah, mas Nicolas, falou pra gente fazer sobreposição, por que tu tá fazendo dessa forma e não sei o quê? Porque é para vocês conseguirem entender melhor, porque a sobreposição ela seria um segundo ponto. Por exemplo, vamos imaginar que assim, ó. Vamos imaginar que eu fiz sobreposição aqui, tá? Espera aí. Vamos imaginar que eu fiz uma sobreposição aqui. Aí, eu vou pegar a minha linha e vou botar aqui por cima, ó. Aí tá vendo que vai ficar confundindo vocês? Porque a gente tem que definir o fundo desse cubo e tudo mais. Então, eu não vou usar essa sobreposição aqui pra gente poder entender um pouco melhor, certo? Vamos lá, mesma coisa, tá? A gente faz assim, assim e assim. Por que eu não tô pegando esse último ponto? Cara, vai ficar uma linha a mais ali, a gente entende isso depois. De novo, não é isso que eu quero trazer para vocês. Isso aqui vocês vão achar esses exercícios a rodo na internet. Eu quero trazer para vocês um caminho mais rápido para desenvolver o estudo de desenho de vocês, beleza? Fechou. Tá? Isso aqui é o que eu preciso fazer nesse exercício aqui, certo? Agora, eu preciso encontrar uma coisa muito importante. Eu preciso encontrar onde é que está meu cubo. Então, da mesma forma que eu tenho isso aqui, como é que eu vou fazer para encontrar a profundidade do meu cubo? Porque aqui a gente tem a largura e aqui a gente tem a altura. A gente precisa encontrar a profundidade, certo? Vamos botar que isso aqui é a profundidade. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, achar um ponto, vou definir esse ponto. E eu vou vir com uma linha reta, exatamente como essas aqui, ó. Tá? Uma linha reta aqui, uma linha reta aqui. E eu vou vir com uma linha reta aqui, ó. Tá? Então, deixa eu fazer essa linha retinha direitinho, ó. Eu fiz uma linha reta aqui. Mesma coisa eu vou fazer agora, ó. Tem uma linha reta aqui, tem uma linha reta aqui. Eu vou pegar esse ponto e vou fazer uma linha reta para cá. Certo? E agora, olha como que tá o nosso cubo. Aqui, 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 aqui e aqui. Pronto. Olha o nosso cubo em perspectiva aqui agora. Aí nós já temos a frente do cubo e a profundidade dele, certo? Olha como a gente já tem um lado do cubo aqui. Fica muito mais fácil da gente entender assim, né? Entender o cubo em perspectiva dessa forma, né? Outra característica importante que eu quero falar para vocês, tá? A linha do horizonte. Quando a gente está com um objeto acima da linha do horizonte, tá? Cara, muito estranho porque parece que tem uma linha que não está convergindo aqui. Deixa eu só fazer esse teste aqui. É isso mesmo. Olha que doido. Acho que essa aqui deveria ser um pouco mais para cima. Mas deu um alívio ali. Tudo bem. A linha do horizonte, tá? Quando a gente está com um objeto acima da linha do horizonte, a gente vai enxergar a parte de baixo dele. Então, a linha do horizonte ela também pode ser reconhecida como a linha dos olhares, linha do olho, tá? A linha do olho, vamos botar assim, tá? Então, vou fazer um olhinho aqui assim, tá? Esse olhinho bravo ficou muito bom. A linha do olho aqui, tá bom? Fiz o mesmo olho igual, né? Quando o objeto está acima da nossa linha do olhar, a gente vai ver a parte de baixo dele. Então, vocês podem fazer isso agora com a mão de vocês. Bota na altura do olho. Vocês vão ver só a lateral da mão, certo? Se vocês subirem, vocês vão ver a palma da mão de vocês, certo? Se vocês baixarem, vocês vão ver a... Como é que chama a parte de cima da mão? O topo da mão, né? O topo da mão, certo? Então, ó, abaixo da linha dos olhos, ou no caso, a nossa linha do horizonte. Imagina que a linha do horizonte é a linha dos olhos. Conforme vai subindo, tu vai enxergando a parte de baixo, certo? Então, todos os objetos que estiverem acima, a gente vai ver a parte de baixo deles, tá? A gente vai ver a parte de baixo deles aqui, ó. Tá? Quando a gente está olhando acima,
Quando o objeto está abaixo da nossa linha dos olhos, a gente enxerga o quê? A gente enxerga o topo, certo? A gente enxerga o topo. Então, dessa forma fica fácil da gente entender como posicionar os objetos. Por exemplo, que nem a gente estava fazendo antes ali, uma rua, tu não vai fazer uma rua subindo para cá, a não ser que tua arte seja meio criativa demais, né? Então, tu vai sempre enxergar a parte de cima, certo? Ó, tu vai enxergar a parte de cima do teu objeto, quando ela está abaixo da linha do olho, e tu vai enxergar a parte de baixo, quando ela está acima da linha do olho, ou no caso, a linha do horizonte. Beleza? Então, perspectiva de um ponto é isso, quando todos os objetos convergem para o mesmo ponto. Isso é perspectiva de um ponto, tá? Todos os objetos vão convergir para o mesmo ponto. Mas, Nicolas, o que acontece, então, quando a gente tem um cubo aqui assim, por exemplo, ou um retângulo, ou qualquer coisa do tipo, tá? Quando a gente tem esse cubo, ou retângulo, ou qualquer coisa para cá, na linha do olho, a gente não vai ver nem a parte de cima, nem a parte de baixo, ó. A gente vai vir para cá. E nós só vamos ver a nossa lateral do cubo. Só a lateral. Tá vendo? A gente não vai ver, por exemplo, a parte de cima ou a parte de baixo. Isso vai ocorrer, inclusive, quando a gente botar no limite da linha, ó. Botei no limite, o cubo está todo mais para cima. Ainda assim, a gente só vai enxergar a lateral do nosso cubo. Ah, mas aqui eu botei ele todo para baixo. Mesma coisa. A gente só vai conseguir enxergar a lateral do nosso cubo. Enquanto ele estiver na linha do horizonte, a gente não vai enxergar. Agora, se eu botar o cubo aqui, ó, vamos colocar o cubo aqui, tá? Vamos botar um cubo aqui assim. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar minhas linhas e eu vou fazer com a linha bem fininha para vocês poderem ver na prática isso aqui, tá? Ó, eu vou pegar essa minha linha, vou ligar lá no ponto de fuga. Ficou muito pequeno. Ah, não, é porque eu tô com... Desculpa. Aí eu não sabendo mexer no programa. Então eu vou pegar minha linha, vou ligar lá no fundo, no ponto de fuga. Eu vou pegar minha segunda e ligar lá no ponto de fuga. Vocês conseguem ver que elas estão muito próximas. Então, por mais que eu vá fazer um traço aqui para definir meu cubo, ó, por mais que eu faça um traço ali, eu não vou necessariamente enxergar o topo, mas eu estou começando a ver o topo. Diferente, por exemplo, se eu faço o meu cubo aqui embaixo, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho agora. Diferente, por exemplo, se eu faço um cubo aqui embaixo. Olha com o cubo aqui embaixo como eu já passo a ver muito mais o topo dele. Tá vendo? Então, quanto mais abaixo da linha do olho, mais eu vou ver o topo. Quanto mais acima, mais tu vai ver a base, a parte de baixo de qualquer objeto. Isso se aplica a todos os pontos de fuga. Beleza? Ficou dúvida aí, galera? Não, né? Acho que não. Uma dica legal é também não se prender à exatidão. Tentem fazer cubos críveis, perfeito. Que você consegue entender que eles estão no mesmo ambiente com uma perspectiva minimamente correta. Exatamente isso. O objetivo no final é que vocês façam exatamente isso. O objetivo no final é de que vocês tenham exatamente essa criação. Perspectiva de 2 pontos. Diferente da perspectiva de um ponto que eu tinha que começar fazendo um quadrado, certo? E aí eu ligava ele lá com a minha convergência. Então vamos chamar isso aqui de convergência, tá? Agora eu vou só fazer uns tracinhos, porque agora eu tenho ponto de fuga 1. E isso não é Fórmula 1 nem para vocês saírem por aí acendendo erva. E esse aqui é o ponto de fuga 2, tá? Então agora o que a gente vai ter? Ó, nós vamos ter um ponto em cima e um embaixo de cada aresta. Ó. O que nós vamos fazer para descobrir o nosso cubo aqui? A gente vai pegar esses pontos e ligar primeiro no ponto de fuga 1. Vamos fazer isso aqui. Pronto. Agora eu vou pegar esses mesmos pontos e vou ligar lá no ponto de fuga 2. Assim fica melhor de ver, né? Vou ligar lá no ponto de fuga 2, ó. Pá. E pá. Pronto. Tô começando a construir o meu cubo. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar e fazer a mesma coisa que eu fiz no outro. Pego uma parte de cima, escolho um ponto e defino. Por exemplo, vamos deixar ele mais fininho aqui, tá? Definir que esses aqui são meus pontos verticais,
certo? Agora, eu vou pegar esses pontos aqui, ó, das arestas e vou ligar de novo. Então, vou ligar, aí, só que daí tem um esqueminha, tá? O ponto oposto, ou seja, o ponto da direita, eu vou ligar na fuga da esquerda. O ponto da esquerda, eu vou ligar na fuga da direita. Então, vamos lá. Esse lado daqui, eu tenho que ligar com a fuga de lá. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar isso aqui e vou fazer assim. Aqui eu também posso fazer um tracinho só para saber que ele está aqui. E a mesma coisa aqui, ó. Vou pegar esse de cá agora e vou ligar na fuga de lá, que seria essa aqui no caso, tá? Então, vou pegar isso aqui e vou jogar para lá, ó. Pá. Opa, deixa eu fazer esse aqui um pouquinho mais forte, que esse aqui é o de verdade. E aí, esse aqui eu só jogo para lá assim. Pronto. Agora, olha que doido. Temos o nosso cubo aqui, ó. Pronto. Temos o nosso cubo. Vocês estão vendo que não existe muito mistério, tá? Claro, a gente está falando de cubo e a gente está falando de uma coisa simples de fazer essa movimentação, né? A gente está falando de uma coisa simples. Porém, é basicamente isso que vocês vão fazer nesses exercícios, tá? Só que aí, ao invés de vocês pegarem e uma régua e vir daqui até aqui, vocês vão ter que fazer isso aqui, ó. Ter que buscar mais ou menos a convergência para onde ela é, tá? Ó, esse aqui deu mais ou menos aqui nesse ponto. Eu posso dar uma inclinadinha nele, tá? Deixa eu virar aqui o câmbio que vai ficar mais fácil. Eu posso dar uma inclinadinha nele, tá? E ir encontrando os meus pontos, ó. Mesma coisa para cá. Vou ligar ele lá e vou ligar ele aqui, ó. Pronto. Tá? Aí eu vou achar o meu cubo aqui. Vou dar um pouco mais reto isso aqui, um pouco mais reto. E aí eu vou fazer aquilo lá de novo, ó. Ligo daqui pra cá e daqui pra cá. Pronto. Tenho o meu cubo. Tá? Aí o meu cubo vai ficar assim, ó. Cubo em 2 pontos de perspectiva. Olha ali. E aí, de novo, né? Como a gente falou. A gente está vendo, nesse caso, a base do cubo. Por que a gente está vendo a base do cubo? Porque a gente está acima da linha dos olhos. Se a gente fizer para baixo, agora eu vou fazer o cubo mais rápido aqui, tá? Só para a gente entender direto, ó. Liga aqui, liga lá. Certo? Escolhe uma parte para o cubo. Então, vou escolher, por exemplo, assim, ó. Vou escolher um cubo bem fininho aqui. E bem largo aqui, vamos supor. Tá? Ó, um cubo não, uma caixa, desculpa. Toda vez que eu tô falando cubo, considere em caixa, tá? Fica mais fácil. Olha lá, ó. E agora eu já tenho a minha caixa. Quase falei cubo de novo, né? Já tenho a minha caixa, ó. Pronto. Tá? E aí, mesma coisa aqui, ó. Galera, vocês podem voltar nessa parte da aula quantas vezes for necessário. Não tem mistério, tá? Liga os primeiros pontos lá atrás. Ah, só uma coisa. Por que eu não estou fazendo essas linhas aqui? Porque essas linhas são as linhas... Seria tipo linhas fantasmas, tá? Então essa é uma linha fantasma e essa é uma linha fantasma. Elas estão lá atrás do nosso cubo. Tá vendo? Da nossa caixa, desculpa. Caixa, 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 caixa. Caixa, caixa. Cubo. Não. É caixa, 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 caixa. Tá? Aqui tem um carinha falando caixa, caixa, caixa. E ele é calvo, né? Porque ontem a gente aprendeu que tem que sempre desenhar as pessoas calvas para poder ter cabelo. Tá bom? Então, basicamente o que a gente tem aqui é isso, ó. Nossa primeira aresta puxando para as fugas. Depois a gente define o nosso cubo aonde ele fica. Lembrando que essas linhas elas têm que estar sempre paralelas com essa aqui, tá? E aí, ó, liga lá e liga aqui. Pega e faz isso aqui, ó. Pronto. Temos o nosso cubo. E o que acontece nos cubos? Que eles estão
abaixo da linha do horizonte, aquilo que a gente já falou. A gente vai enxergar o topo deles, certo? A gente vai enxergar o topo deles, porque eles estão abaixo da nossa linha do horizonte, certo? Não tem mistério aqui, tá? Não tem mistério. Vocês vão fazer esses exercícios para que vocês se emancipem do grid. Vamos chamar isso de um grid aqui, tá? Então, galera, o que a gente vai ter aqui, ó? A gente vai fazer repetidamente esses exercícios até que a gente consiga se emancipar do grid. Por quê? Vocês lembram bem dessa frase? Quando a rotação do cubo não é libertadora, o sonho do cubo é ser quadrado. E nenhum cubo quer viver na planolândia. Na planolândia. Eles querem estar em 3 dimensões, certo? Então é importante que esses exercícios sejam libertadores para que vocês possam não depender deles, assim como eu espero que esse curso seja libertador para que vocês não precisem depender de mim para saber esse básico de desenho. Ou seja, não existe cubo terraplanista, de acordo com o que a Sofia está falando. Sabe quem não está falando isso? Olavo não está falando sobre isso. Silêncio ensurdecedor. Bizarro. Mas aí eu quero falar para vocês o seguinte, tá? Vamos entender sobre a perspectiva de 3 pontos. E aqui eu vou acelerar muito. O que é a perspectiva de 3 pontos? A gente tem a perspectiva 1 e 2, como a gente fez no nosso cubo normal. Só que aqui a gente tem a perspectiva com o terceiro ponto. O que seria o terceiro ponto? A diferença é que as nossas arestas agora, elas não estão paralelas. Elas estão perpendiculares, eu acho que é. Então elas estão também se encontrando num ponto de fuga. Então, ó, essa vem para cá, essa vem para cá e essa vem para cá. Nosso terceiro ponto de fuga. Ponto. Simples assim. E aí, só com um porém. Como isso aqui está acima da linha dos olhos, a gente vai enxergar a barriga da nossa caixa. Nesse caso, a nossa caixa está abaixo da linha dos olhos, então nós vamos enxergar a calvície do nosso cubo. Certo? Aqui, ó. Ponto. A careca. A calvície é mais bonito, né? Mais justo, né? Então a perspectiva de 3 pontos, ela é assim, a gente só adiciona um ponto a mais, certo? Por que eu não vou falar tanto sobre essa perspectiva de 3 pontos? Porque, cara, isso aqui a gente vai aplicar em pontos específicos. Então, por exemplo, quando tu quiser desenhar uma pessoa que tu tá vendo ela de baixo para cima, então tu tá vendo os pés dela aqui, aí tu vai desenhar as perninhas dela indo para lá, e aí ela vai estar de sunga, porque tá calor e tal, e aí os ombrinhos dela, tudo que for subindo, olha que doido, tá? Vamos supor que aqui é a parte de baixo do chinelo dela. Tudo que for subindo vai diminuindo, ó. Nossa, vou fazer diferente aqui. A cabeça já vai ficar pequenininha, ó. Vamos botar a cabeça assim, ó, bem pequenininha lá. Tá vendo? Então a gente tem uma perspectiva de 3 pontos, um ponto de fuga aqui, que ele inclina assim. A gente vai usar essa perspectiva em áreas muito específicas, tá? Em pontos muito específicos. Então, tá vendo que isso aqui é uma angulação exagerada? Não faz sentido a gente ficar preso nisso aqui, porque isso é uma coisa lá pra frente, lá pro futuro. Quando as inteligências artificiais dominarem o mundo, a gente nem precisar mais desenhar. Aliás, eu nem sei o que vocês estão fazendo aqui, tá? É só vocês irem na inteligência artificial e criar o que vocês querem, tá bom? Gente, pelo amor de Deus, brincadeira à parte, porque... Sinto muito, né? Então é o seguinte, 3 pontos de fuga é isso. Não tem mistério, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, é isso que eu quero que vocês saibam, que 3 pontos de fuga, a diferença é que os pontos vão ligar, então aqui toda a nossa fuga vai chegar num ponto lá em cima. Certo? Então agora,
eu quero mostrar para vocês como que funciona, para a gente entender um pouquinho melhor a forma que essa perspectiva vai nos ajudar, por exemplo, com rotação de cubos. Porque, por exemplo, a gente começou a nossa aula falando sobre rotação de cubos, não foi? Cubos, depois a gente falou sobre a rotação desses cubos, certo? Como que a perspectiva nos ajuda nessa rotação de cubos? Então vamos lá. Eu tenho ponto de fuga 1 e eu tenho ponto de fuga 2, eles já estão definidos aqui, tá? Aqui e aqui. Eu vou ter a minha linha do horizonte, ou linha do olho, certo? E aí eu vou fazer que nem na perspectiva de 2 pontos. Eu vou só criar arestas para depois eu ligar aqui e formar os meus cubos, tá? Aqui, ó. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer essas arestas em linha reta. E o próximo passo que eu vou fazer é definir as laterais do meu cubo. Então isso aqui são todas as laterais, eu já vou mostrar para vocês como vai funcionar. Como eles estão perfeitamente alinhados um em cima do outro, eu não preciso desenhar essas laterais uma por um, tá? Eu posso só fazer essas linhas retas para eu poder identificar onde que elas vão estar. E aqui o que eu fiz? Olha só. Cada cubo eu peguei o ponto, liguei lá. Peguei outro ponto, liguei lá. Aí eu peguei esse ponto, liguei aqui. Peguei esse ponto, liguei lá. Só que nesse caso aqui, eu vou ligando todos eles, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Ainda um pouquinho confuso, né? Um cubo, 2 cubos, caixa. Uma caixa, 2 caixas, 3 caixas, 4 caixas, 5 caixas e 6 caixas. Certo? Seguindo a nossa regra, eu estou vendo o topo da caixa aqui, o topo da caixa aqui e o topo aqui. Quando subiu da linha do horizonte, eu estou vendo a base da caixa, a barriga da caixa e a barriga da caixa. Certo? Ponto pacífico isso aqui, né? Agora, eu vou botar uma margem. Eu vou fazer um contorno de todos os meus cubos, certo? Então, olha só. Meus cubos estão todos convergindo para o mesmo lugar. Só que, curiosamente, a gente está fazendo não necessariamente uma rotação de cubos aqui, mas os cubos, de uma certa forma, a gente está enxergando ele de ângulos diferentes. Então, são coisas diferentes, certo? Mas está aqui, tá? Agora a gente tem a borda dos nossos cubos. E aí, a gente entende que isso aqui é um cubo, deixa eu pegar a nossa ferramenta. Isso aqui é um cubo. Certo? O cubo que tiver mais para baixo, ele vai ficar com o bico maior, vamos dizer assim, né? Oxi, onde é que eu parei? Aqui. Ele vai ficar com o bico maior e assim, consequentemente, o nosso terceiro cubo lá para baixo, ele vai ficar com um nariz bem grande para baixo. Isso é a perspectiva sendo aplicada no nosso cubo, certo? Isso é perspectiva sendo aplicada no nosso cubo, tá? O mesmo vai acontecer conforme a gente vai subindo as caixas. Falando cubo direto, né? Desculpa. As caixas, tá? Então, as caixas também vão tendo essa distorção de perspectiva, certo? Basicamente, isso aqui vai ser como se fosse um prédio, tá? Um prédio a gente vai ter essa distorção. Quanto maior ele for, mais inclinada vai ser a ponta. Maior vai ser isso aqui, ó. Então, se a gente tiver um prédio lá em cima, por exemplo, ó, vamos botar um prédio bem lá em cima, tá? Vou pintar de... Pode ser o nosso roxinho do decalque que a gente não usa tempo. Ó. Vou botar um prédio lá em cima. Olha como a nossa caixa, ela vai ser muito inclinada, tá vendo? Muito inclinada. Isso aqui seria a frente da nossa caixa. Certo? Então, essa distorção de perspectiva vai acontecer conforme ela vai subindo ou diminuindo dos nossos pontos. Beleza? Cara, exercícios de perspectiva vocês vão encontrar em todo lugar, certo? Eu quero só que vocês entendam essa lógica daqui, tá? Para entender o exercício que vocês vão fazer aqui na frente, beleza?
Então, o que acontece aqui nesses cubos? Se eu quiser criar um cubo para o lado, então, nesse caso eu vou criar um cubo aqui, ó. Eu criei um cubo para o lado, tá? Vou fazer o contorno desse cubo, ó. Ele vai seguir essa perspectiva, eu vou continuar vendo a parte de baixo, porque ele está acima. Só que como eu desenhei ele mais para o lado, essa área aqui vai ser diferente. E esse lado aqui vai ser diferente daqui também. Então a gente tem o lado A e o lado A aqui. E aqui a gente tem o lado B, B e B. Certo? Se eu quiser fazer um cubo mais para o lado, inclusive ultrapassando o nosso ponto de fuga, a nossa fuga 1, o que a gente vai ter é um cubo onde a gente vai só enxergar o lado B, certo? Porque o lado A tá lá, ó, a gente já não consegue mais enxergar ele, porque ele atravessou o ponto de fuga, certo? Ó, ele atravessou o ponto de fuga. Então a gente passa a enxergar menos, tá vendo? Da mesma forma que, assim como o nosso lado B, quanto mais ele foi para cá, maior fica o lado que a gente enxerga, certo? Mais amplo ele fica, até chegar a um ponto a gente só enxergue ele. A mesma forma, se a gente jogar esse cubo para cá, a gente só vai ver o lado A, certo? A gente só vai ver o lado A até o ponto de que quando ultrapassar a linha do ponto de fuga, a gente só vai ver o lado A aqui e o lado B vai estar desse lado aqui. Vocês conseguiram entender isso? Então vamos agora para os nossos exemplos na prática, tá? Que eu quero mostrar para vocês aqui como é que funciona isso na prática. Aqui a gente tem um ponto de interesse onde todas as linhas convergem para lá, certo? Então todas as linhas estão convergindo para cá. Ó, o que a gente tem na altura dos olhos, a gente vê de cima. O que a gente tem acima dos olhos, a gente começa a ver embaixo. Então a gente vê embaixo da marquise aqui, porém a gente vê a parte de cima da calçada, certo? Imaginando que a altura dos olhos está mais ou menos aqui, nesse caso, tá? Tudo que passar da altura dos olhos, ó, ela vai estar um pouquinho mais abaixo. Tudo que passar da altura dos olhos, a gente começa a ver a parte de baixo. Porém, o que está acima, a gente está vendo a parte de cima ainda, beleza? Perspectiva de 2 pontos. A gente tem uma linha vertical, tá? Lembra das nossas arestas verticais? Aqui, opa, aqui, tá? E aí essas linhas, todas elas vão convergir para um ponto de fuga A e depois para o ponto de fuga B aqui, ó. Todas elas vão convergir, elas vão estar indo para o mesmo lugar, certo? E aí a gente vai ter de novo, tudo que está acima dos nossos olhos, a gente vê a parte de baixo. Tudo que está abaixo dos nossos olhos, a gente vê a parte de cima. Como a calçada aqui, por exemplo, como isso aqui, certo? E na nossa perspectiva de 3 pontos de fuga, a gente tem a convergência lateral. Lembra que eu falei para vocês do prédio que quanto mais alto, mais pontudo ele fica? Olha como é essa parte aqui do prédio, ela é assim. E se eu pegar essa parte do prédio aqui e colocá-la para cima, olha como o prédio ele vai ficando cada vez mais fechado, né? Então, a gente tem aqui mais uma convergência, tá? Todas elas vão convergindo. E aí, o nosso terceiro ponto de fuga, nesse caso, ele está lá em cima, ó. Ele está indo lá para cima, tá? Aqui, certo? Então, a gente tem o ponto de fuga A, B e o ponto de fuga C, certo? Isso é eles aplicados na prática, beleza? Agora vamos lá para os exercícios que você não vai fazer, certo? Que essa é a parte que importa. Vamos lá. Como eu sei que tu não fez os exercícios da aula passada, não adianta tu ficar aqui, tu vai ter que voltar na aula passada e fazer os exercícios, tá? Porque agora são muitos exercícios que tu vai ter que fazer para conseguir largar aquela tua muleta. Cadê a nossa muletinha aqui, ó? Deixa eu pegar a nossa muletinha aqui. Agora tu vai ter que aprender a largar essa muleta, tá? Por enquanto tu tá com ela e tu precisa largar essa muleta, que é não precisar fazer essas guias com régua, com coisas do tipo, tá? Então, primeiro tu vai fazer com régua, obviamente, depois tu vai fazer sem. O que tu vai ter que estudar? Tu vai ter que criar 10 thumbnails. O que é uma thumbnail? Uma thumbnail é isso aqui, ó. Um quadradinho pequenininho. Tu vai pegar uma folha, tá? Vai pegar uma folha e vai fazer quadradinhos pequenininhos. Pode dividir a folha em 4 quadradinhos, por exemplo.
E tu vai trabalhar nisso aqui, ó. Tu vai pegar uma linha, tu vai selecionar o ponto de fuga dela, e aí tu vai desenhar os quadrados. E todos os teus quadrados vão vir para o mesmo ponto de fuga, tá? Vão ter a mesma convergência, ó. Todos eles. Qualquer ponto que tu pegar, ele tem que vir para o mesmo ponto de fuga, certo? Isso tu pode fazer esse exercício com régua e depois sem réguas. Então tu pode fazer 10 thumbs com régua, depois tu pode tirar a régua, tá? Outra coisa que tem que ter sobreposição, então tem que ter um em cima do outro. Um em cima do outro aqui, ó. Um passando por cima do outro. Por quê? A gente já explicou, certo? Um por cima do outro. A gente tem que entender como as formas interagem entre si, certo? Ó, tá por cima. Tá vendo aqui, ó? Esse tá por... Não tem nenhum objeto que não esteja por cima do outro, tá? Eles estão todos por cima, exceto esse aqui, que esse aqui é o rei de todos. Esse aqui também, esse aqui também. Mas eles estão todos em sobreposição, tá? Tu tem que fazer esse exercício todo com convergência e sobreposição. Então vamos lá, ó. Convergência, a gente já entendeu que todos têm que chegar no mesmo ponto. Sobreposição e sem tangentes. Aqui, certamente, eu tive algumas tangentes, como por exemplo esse aqui. Aí o que eu faço? Eu boto ele um pouquinho mais para cima. Então se eu fizesse isso aqui assim, ó, e fosse botar esse ponto de fuga para cá, eu teria uma tangente aqui. Tá vendo que isso aqui vai confundir a minha leitura do que é o cubo, do que não é? Então eu vou lá e faço a minha tangente ficar um pouco mais para baixo, aqui, o meu cubo ficar um pouco mais para baixo, para poder não ter essa tangente, não ter esse encontro. Beleza? Passou disso aqui a perspectiva de um ponto, tu vai fazer, então vamos lá, 10 thumbs com régua, tá? De sobreposição, convergência e sem tangentes, com perspectiva de um ponto. Depois tu faz mais 10 thumbs sem régua. 10 não, pode fazer mais, pode fazer folhas, faz o quanto for. Quanto mais tu fizer, mais rápido tu vai absorver isso, beleza? Então tu vai fazer o quadrado. De novo, vamos lá para explicar esse exercício bem explicadinho. Tu vai fazer o teu quadrado. Quando tu fizer o teu quadrado, tu vai fazer a tua linha do horizonte. Tua linha do horizonte pode ser, por exemplo, aqui. Ó. Tua linha do horizonte, ela pode ser mais ou menos aqui. Tu decide se vai ser mais para baixo, mais para cima, tanto faz. E aí tu vai começar a fazer teus cubos. Então, se eu imaginei que aqui vai ser meu ponto de fuga, eu vou pegar e fazer isso aqui, ó. Todas as minhas linhas vão convergir para cá. Certo? Ó. Tá bom? Todas elas vão convergir para cá. Tá? Então, tu vai definir tua linha do horizonte, tu vai definir o teu ponto de fuga, certo? Se vocês tiverem dificuldade para fazer isso aqui, vocês podem voltar nessa parte aqui, onde eu explico um ponto de fuga e 2 pontos de fuga, ou vocês podem ir no canal do Ricardo Yamaguchi, que ele tem vídeos muito legais explicando sobre isso, tá? Vídeos muito legais, muito bem explicadinhos, tá? Que faz mais sentido, eu não vou ficar explicando isso aqui de forma desnecessária para vocês, já tem outro conteúdo, tá? E vocês vão fazer com 2 pontos de fuga também, certo? 2 pontos de fuga, mesma coisa, vocês vão puxar 10 thumbs com um ponto de fuga aqui e aqui. Vocês vão fazer os cubos de vocês todos assim, ó. Todos eles têm que estar na convergência, tá? Faz sobreposição também de cubos e tal, tá? Isso aqui eu vou ter que dar um exemplo para vocês de como fazer. De como fazer isso aqui, tá? Então vocês vão fazer 10 thumbs com sobreposição, com convergência e sem tangentes. Vamos fazer um desse aqui rapidinho para eu poder explicar para vocês. Ó. O que seria esse exercício aqui? Vamos botar no meio para ficar mais... Opa. Vamos botar aqui, ó, para ficar mais fácil, tá? Aqui eu vou fazer meu ponto de fuga A e meu ponto de fuga B. Então vamos botar aqui assim, ó. A e B, certo? E aí eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou imaginar essas sobreposições mais ou menos assim, ó. Aqui vai dar convergência. Então vou imaginar essas sobreposições mais ou menos assim, tá? Aqui vai dar pra gente ter algumas. Então já vou trazer pra gente aqui. Ó, eu vou pegar os meus pontos, vou ligar aqui no meu ponto de fuga. Beleza. Agora eu vou definir o meu cubo, minha caixa, desculpa, aonde ela vai ser.
Vamos botar assim mais ou menos, tá? E como eu tô aqui na linha do horizonte, isso aqui vai ficar com as linhas fantasmas, certo? Então, o meu cubo vai ser esse aqui. Desenhou isso aqui, olha o que a gente já tem. A gente já tem uma sobreposição rolando aqui, né? A gente já tem um cubo aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o meu cubo, ó. Vou jogar para lá, vou jogar para cá. Vou escolher aonde que eu quero que a minha caixa fique. E vou fazer a ligação lá, ó. De novo, dificuldade nisso aqui, vai ali no exercício que eu expliquei direitinho, na aula que eu expliquei direitinho, tá? E aí, ó, eu já tenho um cubo em sobreposição. Já posso tirar isso aqui, certo? Ó. Tá bom? Aí, vou fazer a mesma coisa, só que aqui, ó, eu não quero deixar um cubo tão... Vamos começar por esse aqui, que esse aqui pode ficar para cima. Ó, aqui vai ter uma tangente, tá vendo que a gente vai pegar quase que a mesma perspectiva? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar esse aqui e vou botar ele um pouquinho mais para cá. Para cá não vai ter. Aí, olha só como eu vou fazer isso aqui. Teve, né? Aqui não vai ter. Teve. Então, vou botar ele mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Aqui ele não vai ter não vai ter essa tangente. Aí eu vou ligar isso aqui, aqui, e vou botar esse cubo bem pequenininho, tá? Vou só fazer mais ou menos aqui pra gente poder entender, certo? Vou botar esse cubo bem pequenininho aqui. E aí ele já vai estar por cima do outro, tá vendo? Ó, ele já vai estar por cima do outro. Então, de novo, tenho mais uma sobreposição aqui. Posso apagar o de baixo. Apagar aqui também. E apagar aqui. Só para deixar meu cubo mais direitinho. Certo? E aí, eu tenho mais uma sobreposição aqui, ó. Ali, ali e aqui. Tá? E aí, de novo, né? O que está abaixo da linha do horizonte eu vejo a barriga. E o que tá acima eu vejo a barriga. O que está abaixo eu vejo o teto, né? Então, o que vai acontecer aqui é que vocês vão fazer isso, ó. Vocês vão fazer outros cubos aqui. Aqui, vamos botar um cubo aqui. Ó. Essa convergência tem que ser mais assim, ó. Tá? Então, vou ter outro cubo aqui. Ah, agora eu quero botar uma sobreposição nele. Eu quero deixar esse cubo com sobreposição. Não quero deixar ele solto aqui. Então, já vamos trabalhar em cima de uma sobreposição para ele. Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que pegar, por exemplo, aqui, ó, e botar um outro cubo aqui assim. Vamos botar, então, por exemplo, ele aqui, ó, terminando aqui. Aí a gente vai ter a nossa sobreposição aqui. Vamos fazer esse cubo assim, ó, para ele ficar mais direitinho. E aqui eu já vou controlando também as tangentes, tá? Já vou percebendo onde que a tangente vai bater, ó. Então aqui eu vi que vai bater uma tangente, eu já trouxe o meu cubo um pouquinho mais para cá, para eu poder fazer isso aqui, ó. Agora eu tenho sobreposição de um cubo em cima do outro. Tá? Ainda daria para diminuir mais essa tangente aqui, ó, essa aqui, tá? Dá pra gente trabalhar um pouco mais sobre nessa tangente. Dá pra eu colocar esse cubo um pouquinho mais pra cima, no caso, tá? E assim a gente vai fazendo esse exercício em perspectiva de 2 pontos. É importante que vocês façam essas 10 thumbs com sobreposição, com convergência e sem tangentes, encontrando elas aqui como essa aqui, tá? Aqui no caso a gente teria que ou ajustar essa aqui ou resolver essa aqui para botar ela para baixo. Mais para baixo, essa caixa mais para baixo, tá? Beleza? E aí a gente fica com os nossos cubos em perspectiva de 2 pontos. Beleza? Vamos lá. Todas as thumbs precisam ter peso de linha. Lembra que a gente falou sobre os pesos de linha na aula passada? Quando tem sobreposição, a gente vai ter uma linha mais forte.
Quando é só contorno, a gente vai ter uma linha um pouquinho mais fraquinha. E quando é uma troca de planos, a gente vai ter a linha bem fraquinha. Se vocês quiserem fazer que nem eu fiz aqui, ó, pinta a parte de cima e ilustra a lateral, beleza. Então, ó, aqui tem sobreposição. Tá vendo que aqui tem um traço mais grosso? Aqui também e aqui também? Porque tá sobrepondo. Então, aqui tem um peso de linha. Aqui já vai diminuindo o peso de linha, porque é margem, né? E aqui é só troca de plano, então faz uma linha um pouquinho mais leve. Beleza? Você pode buscar a aplicação de contraste e profundidade, mas somente se tiver compreendido bem os conceitos. O que seria isso? Seria esse lance onde as caixas de trás vão ficando com o traço mais fininho, por exemplo. Elas vão ficando mais apagadinhas, então que nem a gente falou sobre contraste na aula passada, né? E as caixas da frente podem ser mais fortes, então elas podem ter uma marca mais, ó, conforme vai ficando para trás, ela vai perdendo peso de linha. E vai trazendo para frente, ó. Aqui deu um exemplo bem direitinho, tá? Tá mais forte aqui e mais fraco aqui. Indo para trás aqui, tá? Então vocês podem fazer isso, tá? Vocês podem usar isso, mas caso vocês tenham isso dominado, certo? Até ter isso dominado não adianta. Já vamos chegar lá. E aqui é legal vocês fazerem um exercício desse, aonde depois de fazer as thumbs com régua eu tô falando tanto pro tradicional quanto pro digital, tá? E sem régua, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar uma caixa livre e vocês vão ficar buscando convergências. Todas as caixas têm que ter convergência, ó. Então o que é isso aqui? Tá? Vocês vão pegar uma caixa e ver que essa linha e essa linha e essa linha vão se encontrar em algum ponto lá na frente. Tudo bem, elas vão se encontrar. Essa aqui também vai se encontrar, vão se encontrar. Em algum ponto elas vão se encontrar, tá? Tu tem que identificar que elas estão convergindo. Então isso aqui é um exercício de convergência, tá? Vou botar aqui convergência. Convergência, tá? Então isso aqui é um exercício de convergência. Isso aqui é um exercício que vocês vão fazer. Elas não estão na mesma perspectiva. É só para que vocês entendam que algumas vezes as caixas vão ficar sem convergência. Daí vocês precisam ir lá e encontrar essa convergência. Se eu fizer isso aqui para cá, aí perdeu a convergência. Tá vendo que elas vêm vindo para cá e esse aqui não vai encontrar nunca esses dois pontos, tá? Então essa caixa aqui é de convergência, essa caixa é livre, tá? Aqui vocês podem usar como vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Aqui, meus amigos, é anarquia total. Vou fazer até direitinho, anarquia total. Exceto pela convergência, tá? E aí a gente vai para a parte que vai ficar complicado. Vocês vão trabalhar fazendo 50 caixas exageradas com referência de perspectiva de 3 pontos, certo? Procura a perspectiva de 3 pontos, vocês vão encontrar prédios assim, por exemplo. O que vocês vão fazer? Ah, então isso aqui é uma perspectiva de 3 pontos. Eu vou usar uma caixa assim, esse outro lado dela vai ser assim. Pronto. Vou pegar essa caixa e aí eu tenho uma perspectiva exagerada de 3 pontos, tá? Ó, eu tenho uma perspectiva exagerada de 3 pontos, tá? Aqui está convergindo, né? E aqui está convergindo também. Tum, tum, tum. Tá? Então, vocês vão pegar essas perspectivas exageradas e fazer caixa. Isso aqui é uma outra caixa com perspectiva exagerada. Tá? Vocês vão fazer 50 dessas caixas. Tá vendo? Ó, força bem. Pode até forçar bem a perspectiva aqui se quiser. Tá? Pode até forçar bem essa perspectiva, certo? Olhando a parte de cima, olhando a parte de baixo, façam 50 caixas exageradas com referência. Por quê? Porque vocês precisam entender como fazer isso aqui. Como exagerar nessa perspectiva. Ó, eu quero fazer ela assim, ó. Tá? Vocês precisam saber como exagerar nessa perspectiva. Tá? Ó. Exagera bastante na perspectiva, tá vendo? Então a gente tem aqui a frente e a gente tem aqui o lado, por exemplo. Tá? 50 caixas. Por que 50 caixas? Cara, porque se tu quiser fazer 100 vai ser melhor ainda.
porque se tu quiser fazer 200 vai ser melhor ainda. Mas, agora eu vou passar o exercício que, depois que vocês fizerem esses exercícios aqui que eu tô falando para vocês, eu recomendo vocês fazerem, que é o nosso famoso Draw a Box, em inglês conhecido como Draw a Box, Draw a Box, certo? Isso aqui é um site, drawabox.com. Se eu não me engano, o site é com os hífens, mas vocês podem procurar no Google, vocês sabem melhor que eu isso, tá? Vocês vão encontrar o Draw a Box e ele tem um exercício que é o exercício de caixas, aonde lá vocês vão fazer 250 caixas. Nico, mas é muita caixa, sim, e ainda é pouco, tá? Porque pensa, isso aqui, cara, vocês vão fazer em uma semana, nem isso. Às vezes 2 semanas, na pior das hipóteses, em 2 semanas. Porque vocês vão fazer de 50 em 50, tá? Eu juro pra vocês, é rápido. Cada thumbnail que vocês fizerem, olha só. Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui já tem 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 caixas. 25, 26, 27, 28, 29. A gente já tá em 29. Cara, se a gente fizer 50 por dia, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. 42, 43. Já fizemos 43 caixas só nessa aula. 43 caixas. 43 de 50, a gente vai ter que fazer mais 7. Suave, tá? Só que esse exercício não é só fazer as 50 caixas. Ah, detalhe, tá? Isso aqui tudo é de cabeça. De cabeça. Tá? Então não é só fazer 250 caixas. É tu pegar uma folha e dizer, vamos lá. Hoje eu vou fazer 50 caixas até preencher as folhas. Tu vai fazer uma folha, presta atenção. Tu vai fazendo de 50 em 50 para facilitar, certo? Então vai levar basicamente 5 dias. Tá? 5 dias vocês vão levar para fazer esse exercício. E aí vocês vão fazer 100 caixas em 2 pontos de perspectiva. Então vocês vão fazer 100 caixas de cabeça assim, ó. Uma. Vamos fazer uma vista de baixo. Duas. O que é 2 pontos de perspectiva? As verticais, pelo menos, né? Ou um dos pontos de fuga, eles vão estar sempre paralelos. Sempre paralelos, sempre paralelos. Tá? 2 caixas. 3, vamos fazer essa aqui assim, ó, vista bem de cima, tá? 3. 3 caixas. E assim a gente vai indo. Tu vai fazer 50 caixas sem isso aqui. Sem convergência. Sem tangentes também, né? E sem peso de linha. Isso aqui tu só vai desenhar as caixas. Só as caixas, certo? Só as caixas. Tu vai fazer 100 caixas em 2 pontos de perspectiva. Depois tu vai fazer 100 caixas em 3 pontos de perspectiva. Então as caixas de 3 pontos de perspectiva, tu vai reproduzir isso aqui. Só que, no caso, tu vai fazer sem referência. Tá? E tu vai fazer mais 100 caixas desse jeito. E depois tu vai fazer 50 caixas misturadas. Certo? E pronto. Tu terminou tuas 250 caixas do Draw a Box. Clean. Certo? Legal. Só que tem um porém. Quando tu terminar a tua primeira folha, então tu foi lá, fez tua primeira folha, tá? Ah, não tem coisa aqui. Então tu pegou tua primeira folha lá. E fez os teus exercícios, certo? O que tu vai fazer? Tu vai pegar a tua folha. Vamos botar aqui... Pera aí, deixa eu ajudar vocês nesse exercício aqui melhor. Tá, isso pode ser. Aqui, ó. O que tu vai fazer? Tu fez... teu exercício, certo? O que tu vai fazer? Tu vai lá, no final de fazer tua folha toda, vamos supor que tu preencheu toda a tua folha, tá? Faz de conta que cada círculo disso aqui é um cubo, só pra gente acelerar aqui, certo?
É uma caixa. Uma caixa. Ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver... Pode pegar uma régua depois, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vão ver... Ah, essas linhas aqui estão convergindo, hein? Legal, legal. Vamos ver essas aqui. Ô, louco, mano. Não estão convergindo. O que eu errei aqui? De repente eu tinha que fazer essa aqui um pouco mais inclinada e essa aqui bem mais inclinada. Ah, legal. Agora o que aconteceu? Agora sim. A gente tem uma caixa que vai estar na perspectiva certa. Tu vai corrigir tuas perspectivas ao longo do exercício e vai ver, beleza. Quando tu for para a segunda folha, para a próxima folha, tu já vai ficar com isso em mente. E tu vai fazer esse exercício, tá? Tu vai fazer esse exercício aqui. Preencheu a folha, confere as convergências, não corrige. Vai para a próxima folha. E daí tu faz as outras convergências, beleza? Então, isso aqui tu vai fazer bem direitinho, tá? Esses exercícios do Drawbox. E tu só vai ir para a próxima aula, que eu sei que tu já vai pular para a próxima aula, e é por isso que eu disse que tu não vai aprender a desenhar. Tu só vai para a próxima aula quando tu tiver feito isso aqui. Quando tiver feito 10 thumbs com convergência de 1 ponto, 10 thumbs com convergências de 2 pontos. Quando tu tiver feito caixas livres de convergência, certo? E sobreposição e peso de linha. E tu tiver feito isso aqui. Aí tu vai dizer, beleza, entendi. Quero pular o Draw a Box. Beleza, tu não sabe o que tu tá perdendo. Mas, eu quero realmente aprender. Eu quero realmente melhorar. O que tu vai fazer? Tu vai vir e vai fazer os exercícios do Draw a Box. Quando tu terminar de fazer isso, tu vai ir para a próxima aula. E daí na próxima aula, tu vai ver que isso aqui vai ter te ajudado muito. Eu juro para vocês. Essa aula aqui, tá? É a aula que vai dar a liberdade para vocês no desenho. As próximas são as aulas que vão embasar essa liberdade para vocês. Fazer esses exercícios é uma das melhores coisas que vocês vão ter. Que vocês vão poder fazer, assim, pro desenho de vocês. Juro, cara. Juro. Juro mesmo, tá? Fazer esse exercício aqui vai ser uma das melhores coisas que... Todos esses, tá? Vai ser uma das melhores coisas que vocês vão ter pro desenho de vocês. Eu vejo gente que sabe desenhar muito bem, tá? Que faz esse exercício e fala assim, ó, caraca, mano. Outra coisa, porque tu desenvolve muito a tua percepção em 3 dimensões. E isso realmente é uma das chaves que vira na tua cabeça, é uma das chaves que vira no teu desenho para tu conseguir desenhar melhor. O link do Drawbox eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre assuntos cada vez mais complicados, certo? Mas façam esses exercícios de verdade, porque, de novo, saber desenhar é sobre quilometragem. Quanto maior a quilometragem de vocês, mais vocês vão estar sabendo desenhar. E quanto mais vocês fizerem e repetirem exercícios, mais vocês vão saber desenhar. E não é brincadeira, eu vou mostrar para vocês os exercícios que eu fiz, e eu não fiz o suficiente, tá? Os exercícios que eu fiz e como isso mudou de verdade o meu desenho. Para vocês terem uma ideia, tá? Ó, isso aqui é uma das páginas de exercício que eu não terminei. Isso aqui é outra página, tá? Isso aqui é outra página de exercícios. Isso aqui é outra página de exercícios de cubo. Isso aqui é outro exercício de cubo. Isso é outro exercício de cubo que a gente vai ver em seguida. Isso aqui é resultado de exercício de cubo. Isso aqui era durante a aula que eu estava desenhando. E assim vai, cara. Quer ver, ó? Deixa eu encontrar algo melhor para mostrar para vocês. Ó, isso aqui é resultado de exercício de cubo. Isso aqui eu estava desenhando durante a aula de desenho. Isso aqui é resultado direto de exercício de cubo. Isso aqui é resultado direto de exercício de cubo. Isso aqui, acreditem, é resultado direto de exercício de cubo. E vários outros. E isso aqui, ó, que a gente foi criando primeiro isso e depois essa nave aqui, resultado direto de exercícios de cubo. Então, cara, de fato, tá? De fato,
fazer os exercícios é muito importante, tá? Muito, muito importante. Fazer os exercícios é uma das coisas mais importantes que tem e que garantem que a gente aprende a desenhar. Beleza? Sobre essa aula é isso, eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo. Como vocês viram aí, a perspectiva é muito importante da gente aprender. Então, se possível, façam todos os exercícios, aproveitem esse conteúdo da melhor forma possível, porque, de novo, a gente não escondeu nada de conteúdo para vocês. A gente está, inclusive, aprendendo muito junto com essas aulas também, mas a gente trouxe o conteúdo e depende de vocês saberem aproveitar esse conteúdo da forma correta e fazer os exercícios, fazer todo o acompanhamento necessário para vocês aprenderem a desenhar. Se vocês precisam de uma turma, a gente indica alguns cursos, mas obviamente a gente indica o nosso curso, eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês, que lá a gente vai fazer turmas de desenho, além de já ter conteúdo de curso de tatuagem e de marketing para artistas se venderem na internet. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, até a próxima e valeu!